Você consideraria a si mesmo bem conhecido? Você poderia dizer que você conhece de cor e salteado as verdadeiras intenções do seu coração? As verdadeiras motivações por trás das suas atitudes, por mais benevolentes que elas possam ser? Você poderia dizer que conhece a fundo sua esposa, seus filhos, seus pais, os seus colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que o rodeiam. Será que nós somos tão capazes assim de avaliar todos em nossa volta, principalmente a nós mesmos? O texto de Provérbios, capítulo 15, verso de número 11, ele vai nos trazer uma indagação, vai nos trazer algo especial, onde Deus diz, através da sua palavra, pela boca de Salomão, dizendo que o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Que dirá o coração dos filhos dos homens? O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então fica aqui uma indagação para mim e para você. Se Deus conhece de cor e salteado o inferno e a perdição, quem dirá a nós mesmos? Tudo que fora criado foi criado pelas mãos do Senhor. Jesus disse que o inferno e a morte foi criado para o diabo e seus anjos. Na Nova Almeida Atualizada, a expressão que se tem lá é: o mundo dos mortos e os abismos estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Na Nova Versão Internacional diz que o Sheol, que é o mesmo inferno, e a destruição, que é o mesmo abismo, estão abertos diante dos olhos do Senhor. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje diz: se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém se esconder dele os seus pensamentos? Na versão fácil de ler, diz que o Senhor conhece bem o sepulcro e a morte, e conhece ainda melhor o pensamento das pessoas. O salmista Davi, no Salmo 139, ele nos traz um texto interessantíssimo, quando ele diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, conhece o meu deitar e o meu levantar. Então, Davi está dizendo ali que o Senhor conhece tudo sobre si. Todos os aspectos e sentidos o Senhor conhece. Versículos posteriores ele diz que ainda antes que fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. No versículo 4, ele diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Então, seja, Deus nos conhece por completo. Deus nos conhece por completo. Prepare o seu coração, que é sobre esses detalhes que eu quero compartilhar com você. E juntos nós aprendermos na aula de hoje. Porque Deus conhece profundamente o meu e o seu coração. Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas emoções, Ele sabe quando estamos bem, quando estamos mal, quando estamos alegres, quando estamos tristes. Ele sabe quais são os verdadeiros motivos
atrás daquilo que nós queremos fazer. Ele sabe quais são as reais motivações que faz o nosso coração se mover. Ele sabe de tudo. E ele não sabe apenas aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos, mas ele sabe quais são as profundas e secretas intenções do coração. Jesus disse que do coração procede todos os males. Então, a palavra coração, na Bíblia Sagrada, muitas vezes ela não está em torno do coraçãozinho que todo mundo pensa bonitinho, que todo mundo faz. Não está direcionado à pomba que jateia o nosso sangue, a nossa circulação em todo o nosso corpo. Esse órgão chamado coração, não. Está dizendo que é o centro das nossas emoções, sentimentos e intelectos, ou seja, aquilo que está por trás da nossa alma. Coração, nossa mentalidade. Então, o que acontece? Quando nós lemos no texto de hoje que o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, isso nos relembra sobre quem Deus é. E Deus é o quê? Ele é criador, ele é mantenedor das coisas que foram criadas, pois tudo pertence a ele. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os astros, as estrelas, tudo quanto fora criado, a Bíblia diz que até as estrelas Deus chama pelo seu nome, elas atendem. Então, tudo quanto fora criado tem a mão de Deus como domínio. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que mesmo as coisas que são inimagináveis para nós, como o além, ou seja, o Sheol, o inferno, ou o abismo, chamado de Abaddon, no original hebraico em que for escrito, que é para onde são enviados os ímpios após a morte. Talvez você não creia, é um direito seu de não crer. Mas o inferno existe. Por mais que você não creia, por mais que você não goste, por mais que você não concorde, ele existe. Raciocine comigo. Se existe o bem, existe o mal. Se existe o céu, existe o inferno. Eu sei que hoje existem várias teorias heréticas concernente a esse texto. E a pessoa que mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. Então, cuidado com o seu nível de credibilidade na Bíblia. Ou você acredita na sabedoria milenar por completo, ou você assume que não acredita em nada do que ela tem. Porque é impossível dizer que cremos em Deus, que cremos em sua palavra, percentualmente. Ou cremos em tudo que ela fala, ou não cremos em nada. Esse é o verdadeiro posicionamento que nós temos que ter. Ou cremos por completo, ou não cremos em nada. Pois bem, voltando para o texto. Portanto, somos lembrados que, se não há nada que ele desconheça na esfera mais distante de nós, quanto mais ele vai nos conhecer. Quando Deus cria o homem, segundo Gênesis, Deus faz ali o homem, criou, Deus fez a sua imagem e semelhança. E Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Então, se Deus que deu a vida,
Ele conhece por completo. Ainda antes de ser formado no ventre da mãe, Deus já conhece. Então ele conhece tudo quanto nós somos, nós fazemos, nós pensamos, nós passamos. Tudo Deus conhece. Algumas lições dentro desse texto que nós não podemos esquecer de forma alguma é que ele não apenas conhece nossos corações, mas ele se importa com aquilo que ali está. Ele não apenas conhece, mas também se importa com aquilo que está dentro do coração. São dois pesos, duas medidas. Lembra Jesus com os fariseus que ele diz assim: vós me honrais com os vossos lábios, mas o vosso coração está bem longe de Deus. Então Deus conhece além da religiosidade. Deus conhece além da aparência. 1 Samuel 16:7, Deus disse a Samuel: eu não vejo conforme o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu vejo dentro do coração. O nosso estereótipo, o que a gente veste, a forma com que a gente fala, o nosso comportamento pode até iludir, pode até enganar todos em nossa volta. Nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, nosso patrão. E nós passamos pela pessoa quase perfeita, mas na ótica de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, que contempla todos os fiéis da terra, que contempla os bons e os maus. Nos olhos dele, nada passa batido. O que nós temos que entender é que o Senhor não vê como eu e você vê. Ele vê muito além. Ele vê muito além do que nós podemos imaginar. E ele se importa e se importa muito com o que está dentro do coração do homem. Ele se importa e se importa muito com aquilo que está dentro do coração do homem. Pois, como Jesus disse, do coração procede a saída de todos os males. Salomão escreve em Provérbios 4:23, de tudo quanto se deve guardar, guarde o seu coração. Porque o nosso coração é a base de tudo. Porque se nós deixarmos nossos sentimentos, nossas emoções, os nossos olhos, a nossa carne, tomar direção de tudo, nós seríamos enganados. E nós seremos totalmente pessoas com corações maléficos, com corações corrompidos, apodrecidos, e perderemos a nossa íntima comunhão com Deus. É por isso que ele não apenas conhece, mas ele se importa com o que você tem dentro do seu coração. Não adianta agir certo. Não adianta trabalhar de forma correta se a intenção que está por trás disso não é a intenção de servir primeiramente a Deus e ao próximo com excelência. Se a nossa real intenção é querer aparecer, fazer nome em cima dos outros, ganhar vantagens em cima de alguém, infelizmente, querido, tudo que você está fazendo, por melhor que seja, de Deus, você não vai ganhar nada. Porque, como Jesus falou com os fariseus, o vosso galardão, vocês já estão colhendo aqui na terra. Pois tudo que vocês fazem é para aparecer diante dos homens. Segundo aprendizado que eu tomo para nós
aqui nessa palavra? Guarde o seu coração. Mas guarde com toda intensidade. Porque se o Senhor vê e se importa com aquilo que enche os nossos corações, devemos guardá-lo como um tesouro precioso. Jesus disse que do verdadeiro tesouro nós tiramos as coisas boas ou as coisas más. Ele disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, ou seja, é no coração que é guardado tudo de bom e de ruim. E o coração é guardado na medida que eu e você se dedica a Deus. Porque a única coisa que nos blinda de sermos corrompidos, que nos blinda de sermos iludidos, ludibriados por nós mesmos e por todos que nos cercam, é nada mais e nada menos do que mergulharmos de cabeça nesta palavra. É somente esta palavra que nos dá a capacidade de vencermos e nos capacitarmos a vencer todos os dias. Porque todos os dias é um novo desafio. Lembra de 1 João 2, verso 16? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida? Todos os dias nós enfrentamos tudo isso, fora os 3 maiores inimigos do homem, que é a carne, o mundo e o inimigo. Porque como Pedro escreve, o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então é por isso que é necessário estarmos totalmente vigilantes. E nessa vigilância, é necessário nós mergulharmos de cabeça na oração, no jejum, na consagração, na palavra e na santidade. Oração, jejum, palavra, consagração e santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, quando que nós conseguimos guardar o nosso coração? Ele só poderá ser guardado quando nós construirmos uma vida de oração, uma vida de diálogo sincero com o Pai em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso coração só é guardado na comunhão, primeiramente com Deus e depois com todos os nossos irmãos em Cristo. Lembre, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Salmo 183, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o coração também é guardado quando nós mantemos a comunhão junto com a Igreja de Cristo. Por quê? Paulo escreve que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então não tem nenhum membro que pode andar sozinho, fora do corpo. A única mãozinha que você vê andando sozinha por aí é a mãozinha da família Adams, no desenho ou no filme. Fora isso, qualquer membro fora do corpo, ele morre. Por quê? Cristo é o cabeça, mas o corpo se autossustenta, porque nós somos edificados através da fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é impossível
nós ouvirmos a palavra de Deus sem ter comunhão com a igreja. Porque, primeiramente, nós ouvimos a palavra de Deus como potência total e maior, poderosa, através da sua palavra. Mas, ainda assim, como ouvirão se não há quem pregue? Lembra do eunuco? Juntamente com Filipe? Filipe pergunta para ele, entendes tu o que lê? E ele responde para Filipe, como poderei entender se não há quem me explique? Então, até para aprender a palavra, é necessário nós termos comunhão uns com os outros. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, através do louvor, através da palavra, através do testemunho, que eleva a nossa fé. Então, tudo isso nos traz a certeza de que nós precisamos manter uma vida de comunhão, primeiramente com Deus e depois com a sua igreja, no partir do pão. Então entenda isso, é necessário mantermos a comunhão com nossos irmãos, é necessário aprofundarmos na palavra de Deus, em santificação, em consagração, na palavra, na oração e no jejum. Em terceiro lugar, preste bem atenção, encha o seu coração. Enche o seu coração. Porque se você não encher o seu coração, ele pode ser corrompido a qualquer momento. O apóstolo Paulo escreve, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um coração cheio do Espírito Santo, ele é impulsionado a viver uma vida íntima na presença de Deus. Pois uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem ousadia, intrepidez, autoridade para orar, para buscar, para expulsar as enfermidades, para clamar por portas abertas, para abençoar, e ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque sabe que Deus está com ele. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à sua direita, o seu coração está guardado e blindado, porque ele sabe que ele pode elevar os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o seu socorro. Ele sabe que ainda que passe pelas águas, elas não o submergirão. Ainda que passe pelo fogo, ele não o queimará. Porque o Senhor está com ele. O Senhor passará com ele. Então, tudo isso faz com que eu e você consigamos entender que o nosso coração é guardado quando nós conseguimos manter o coração cheio do Espírito Santo. E só através do Espírito Santo é que nós conseguiremos fugir, blindar, afastar da aparência do mal e daquilo que pode corromper o nosso coração. Tiago escreve, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se o coração não for cheio daquilo que vem de Deus, haverá espaço suficiente para acomodar os desejos da carne. Se o coração não for cheio do Espírito Santo, ele terá espaço suficiente para ser cheio daquilo que vem da carne. Gálatas capítulo 5, Paulo faz questão de mostrar para mim e para você que é uma luta diária. Todos os dias há uma briga constante
entre o seu espírito e a sua carne. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas dentro deste novo homem ainda existe vestígios deste velho homem que pode despertar a qualquer momento. E o que nos mantém fortes para abafarmos a força desse velho homem é estarmos cheios do Espírito Santo, com aquilo que glorifica a Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, diz assim: pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Pensai nas coisas que são de Deus e não nas coisas que são dos homens. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo aquilo que for honesto, que for bom, que for de boa fama, nisto pensai. Então enche o seu coração daquilo que vem de Deus, daquilo que vai preencher a sua vida espiritual e te manter firme na presença do Todo-Poderoso. O que enche o seu coração? O que enche o seu coração? Quais são os valores que norteiam a sua vida? As coisas espirituais ou as coisas carnais? Os desejos de Deus ou os desejos do mundo? João escreve no versículo 15, no capítulo 2 da sua primeira carta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago escreve no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então entenda, querido, que os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos têm que estar entrelaçados à palavra. João capítulo 15, versículo número 7 nos diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome e vos será feito. Os sonhos que glorificam a Deus ou aqueles que glorificam a você. Quais deles você vai decidir? Os sonhos que glorificam a Deus ou os sonhos que glorificam ao seu próprio ego, à sua própria satisfação, aos seus próprios planos e projetos? Porque enganoso é o coração, e quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. No verso 10, Jeremias escreve: eu, o Senhor. As palavras do Senhor na boca de Jeremias: eu, o Senhor, é que esquadrinho os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor conhece, esquadrinha, sonda e nos dá conforme aquilo que nós plantamos. Por isso, Paulo escreve: não erreis. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Preste bem atenção. O temor do Senhor, que você vai manter no seu coração, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ou você vai preferir os aplausos do homem, o afago dos homens, do ser humano, porque Pedro e João, eles escreveram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai manter a determinação de seguir a Deus
ou vai seguir os seus próprios caminhos? Salomão escreve que há caminhos que parecem perfeitos aos olhos do homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Ele continua dizendo que ao homem, aos seus olhos, todo o caminho é bom. Mas, muitas das vezes, esse caminho o leva para a morte. Então, cuidado com a sua escolha. Se eu e você, se nós não entendermos que é necessário guardar o nosso coração, que é necessário mantermos a intimidade com o Deus que nos conhece por completo, não adianta nós mantermos uma religiosidade, uma capa, uma armadura de perfeição, se por dentro de nós a vanglória, o egoísmo, a arrogância, a falsidade, a inveja, tudo quanto é sentimento ruim, o rancor, a mágoa, o egocentrismo e N outras coisas, se nós não entendermos e mantermos uma determinação dentro de nós, uma disciplina dentro de nós, de comunhão com Cristo e com a sua igreja, na presença do Espírito Santo, sendo guiado, direcionado por Ele, será impossível nós mantermos a nossa vida diante de Deus. E detalhe, se não guardarmos nossos corações, nos tornaremos presas fácil para o inimigo, para a carne e para o mundo. Ou seja, o mundo, a carne e o diabo vai tomar as rédeas da nossa vida e vai cirandar com a gente por completo, nos levando à ruína, à destruição e nos fazer perder tudo de bom que nós conseguimos alcançar pela graça, misericórdia, pela bondade infinita de Deus. Portanto, mergulhe com toda a força da sua alma nas mãos de um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então ele tem o poder de fazer na sua e na minha vida infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele é onisciente. Então ele te sonda, ele te conhece, ele esquadrinha o seu coração e a sua palavra é a única capaz de entrar entre a sua alma, entre o seu espírito, entre os rins e corações, pois é uma espada afiada de 2 gumes. Hebreus 4, verso 12. Então somente Ele, na sua onipotência, na sua onisciência e na sua onipresença, que nos dará força e graça, porque Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo está exatamente aqui comigo e com você hoje. E não apenas comigo e com você, mas também em nós, pois o apóstolo Paulo diz, nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. E é somente através disso que nós conheceremos e manteremos o nosso coração reto, santo, bom, justo na presença do Senhor. Somente através da presença do Espírito Santo que nos capacitará para movermos naquilo que agrada o coração do Senhor.
Então lembre, Deus conhece as verdadeiras intenções do seu coração, as verdadeiras motivações por trás de tudo o que você faz. Ele conhece os bons e conhece os maus. Ele conhece aqueles que, como Naamã, na postura de um grande general poderoso, respeitado por todos, jubilado por todos, transmitia medo em muitos, mas por trás de tanto poder, de tanta autoridade, de tanto conhecimento, escondia um homem podre pelas lepras. E muitas das vezes, assim sou eu e assim é você. Por fora, belos, mas por dentro, pura podridão. Somos como sepulcros caiados muitas das vezes. Deixamos a falsidade da religiosidade tomar o nosso coração. E muitas das vezes não amamos como Cristo amou. Não temos o mesmo sentimento que Cristo teve. Então, que nós venhamos deixar Deus esquadrinhar, sondar o nosso coração. Como Davi disse, vê se há em mim, Pai, um coração mau. E me purifica, me santifica, me transforma para que eu seja melhor a cada dia. Faço dessas palavras a minha oração hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e prepare o seu coração para a aula de amanhã, porque Deus tem para cada dia, lembre-se, o pão nosso de cada dia. Palavras que nos edificam, palavras que nos transformam, palavras que nos libertam e farão de nós pessoas que estaremos em íntima comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Paz e prosperidade seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E até amanhã, em nome de Jesus.